Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Carolina Brochado Teixeira e, juntamente com a Isabela Oliveira, nós estamos aqui nesse podcast sobre planejamento sucessório. É o nosso Planejamento Sucessório Cast. Nós estamos aqui hoje caminhando para o final dessa primeira temporada e estamos muito felizes com essa caminhada aí que nós tivemos, com vários episódios, com vários convidados. E hoje, antes de passar a palavra para Isabela, já vou anunciar para vocês que o tema do nosso episódio é sobre o que deve mudar no direito das sucessões com essa reforma do Código Civil. É um assunto que está muito em alta, estamos debatendo isso como sociedade, né, sobre os anseios atuais da sociedade, e como o nosso tema é planejamento sucessório, esse assunto ele é super interconectado com o nosso podcast. E aí, Isabela, passo para você aí a palavra, então, para dar as boas-vindas para o pessoal. Oi, Ana, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Ana, para mim é um prazer estar aqui com você mais um dia, né, no nosso caminhando para nossa encerramento, né, da nossa primeira temporada. E esse tema está causando um grande burburinho para quem é civilista, né? E sobretudo planejamento sucessório. Porque dependendo do que for modificado, vai impactar e muito nas estratégias que a gente desenha na atualidade. Então, é algo que tem gerado muita expectativa, né, para as pessoas aí que atuam na área do direito de família, do direito sucessório. E vamos embora hoje, né, comentar, falar sobre esses pontos, trazer reflexões. E se você que está nos assistindo, está nos ouvindo, se surgiu alguma dúvida, algum insight, escrevam aqui nos comentários, né, Ana? Quem sabe Isso. é objeto de um próximo tema, de um plus aí nessa nossa temporada, não é isso? Exatamente. A gente tem inúmeros institutos, né, Isabela, Uhum. de direito das sucessões que a gente utiliza no planejamento sucessório. Vou citar alguns aqui para vocês, assim, para a gente pensar. A legítima, né, o cônjuge e o companheiro como herdeiros necessários, a partilha em vida, que é uma coisa, né? Um instituto assim que acaba sendo pouco usado porque só tem um artigo, né? E traz tantas inseguranças. O instituto da colação, que precisa ser, né, repensado em algumas circunstâncias, qual que é o critério. É, o fideicomisso, o codicilo, né? Então, assim, eu listei aqui alguns institutos que precisam ser repensados ou que seria uma boa oportunidade para a gente repensar a estrutura atual. E eu gostaria de começar aqui falando sobre a legítima, né? Quando a gente fala de planejamento sucessório, esse Instituto da Legítima ele vem muito à tona nas nossas reflexões, né? E aí, esse assunto da legítima, ele está muito conectado com a situação do cônjuge e do companheiro como herdeiros necessários, né? No Código Civil de 16, a gente sabe que o cônjuge e o companheiro não eram herdeiros necessários, né? Os herdeiros necessários eram apenas os descendentes e os ascendentes. E no Código de 2002, inclusive no caminho de várias legislações estrangeiras, trouxe o cônjuge como herdeiro necessário e nós discutimos, né, principalmente depois daquele recurso extraordinário que acabou com a aplicação do 1790 e unificou a ordem de vocação hereditária para o cônjuge do companheiro na mesma da mesma forma, né? Muitos entendem que o companheiro também é herdeiro necessário. Então, para a gente pensar na legítima, começando, né, para a gente organizar aqui o nosso pensamento, para a gente refletir sobre a legítima, o que a gente percebe? Primeiro, uma reflexão social, né? Será que a legítima ela é um instituto aceito socialmente, né? Para a gente fazer uma diferença, gente, a legítima ela tem a origem no princípio da solidariedade familiar. Isso significa o quê? Que a lei entende que algumas pessoas podem depender materialmente daquele falecido e por isso não poderiam ficar desprovidas, né, de qualquer recurso. E aí hoje, na nossa estrutura do direito civil, o que nós temos? Nós temos o princípio da solidariedade familiar que fundamenta a legítima e o princípio da autonomia privada que fundamenta o direito das sucessões. O que a gente tem visto é que as pessoas, e aí eu não vou falar, gente, a maioria, né? É uma percepção muito dos nossos escritórios. Eu não sei se você vê isso também lá, Isabela.
mas que as pessoas elas têm tido um anseio por ter maior liberdade, né, no seu planejamento. Só que, por outro lado, se a gente for pensar no país de uma forma geral, e quando a gente está falando de reforma, né, de uma lei que é tão ampla, a gente tem que pensar macro, a gente não pode pensar só nos nossos escritórios, a gente percebe que, de uma forma geral, essa legítima ela ainda é necessária. Né? Para quem é que a gente tem que pensar, mas que ela ainda é necessária e que as pessoas socialmente, elas inclusive aceitam bem. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for ver o percentual de pessoas que fazem testamento ou que destinam o seu planejamento, constroem o seu planejamento de uma forma diferente da ordem de vocação hereditária, é ainda um percentual muito pequeno. Então, se a gente pensar na sucessão sem planejamento, é essa sucessão que prevalece em termos de maioria. Não sei o que você percebe, Isabela, lá no seu dia a dia da advocacia. Bom, eu acho que um grande ponto é importante ter essa proteção desses membros, né, da família, sejam o cônjuge, o companheiro, os filhos, até os pais, né, pensando na ordem de vocação hereditária, mas eu percebo que as pessoas, elas têm um mindset de como vai funcionar a distribuição do patrimônio delas em vida, e às vezes por desconhecimento dos efeitos daquilo para quando da sua morte, elas acabam esbarrando em algo assim contrário à vontade delas no hoje, né, enquanto elas estão vivas. Seguinte perspectiva, regime de bens. Quando elas se casam no regime de separação de bens, pensando, o que cada um constrói é seu e pronto, dentro daquela conjugalidade. E aí, quando ela falece e ela entende que aquela pessoa vai participar do patrimônio dela, é o primeiro susto. Porque eu acho que legítimo, quando se fala em descendentes, eu acho que as pessoas assimilam melhor. De pensar assim, é alguém que, né, é a minha prole. Realmente, elas podem depender de mim, ou estou construindo algo para destinar aquelas pessoas. E aí, quando vem a questão da conjugalidade, para a gente, né, colocar a questão dos relacionamentos afetivos, as pessoas acabam tomando esse susto, assim. Mas eu vejo que numa sociedade em que a gente ainda observa a questão dos vulneráveis, né, de imaginar dos menores, pessoas com deficiência ou das mulheres, a gente precisa sim de ter uma lei que protege essas pessoas. Porque existindo a proteção, ainda tem pessoas que, através de laranjas, de doações inoficiosas, de negócios jurídicos simulados, elas vão tentar tirar o patrimônio da participação do radar aí desse cônjuge, desse companheiro. Então, imagina se não existisse. Então, acho que até por uma questão cultural, a gente... porque tem pessoas que dizem, é um absurdo, é legítima. Respeito quem tem essa opinião, mas eu acho que ela tem que existir. O que talvez a gente pode colocar na mesa para conversar é, será que não poderia ter uma redução desse percentual? Né? Será que, dependendo de como for a configuração do regime patrimonial, será que essa legítima ela poderia haver uma diminuição, ou ela eventualmente é excluída, mas de forma que tem uma proteção pela perspectiva patrimonial de meação, por exemplo, para essa pessoa? Então, acho que seria nesse sentido. Acho que você comentou em um dos episódios que já tem um país, que eu acho que é a Itália, que tem essa gradação. Pois é, isso é super interessante, eu ia tocar nesse ponto. Que tem toda a relação da legítima com a questão do cônjuge como herdeiro necessário, né? Alguns países colocam o cônjuge como herdeiro necessário se ele, por exemplo, tiver uma vulnerabilidade. Então, por exemplo, é possível pensar em critérios para essa vulnerabilidade. E aí, nessa hipótese, sim, o cônjuge seria herdeiro necessário. Isso tem um lado, que é um lado que eu diria assim, que talvez vai um pouco na contramão do que a gente está vivendo como tendência, no sentido de talvez incrementar o litígio,
né? Porque vai deixar muito na mão do juiz. Sim. E mesmo que o legislador estabeleça critérios para vulnerabilidade, por exemplo, idade, condição social ou econômica, né? Exercício de um trabalho, etc., vão ter muitas situações que vão ficar para o juiz resolver. Mas esse pode ser um aceno interessante em termos assim de critério, né? Porque se o cônjuge, por exemplo, não for herdeiro necessário ou não tiver alguma vulnerabilidade, e aí então iriam, né? A legítima seria destinada para outros herdeiros necessários. Então, assim, você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é esse critério da vulnerabilidade para pensar a legítima. Então, assim, por exemplo, os filhos menores, né? Existe uma vulnerabilidade presumida, até em função da autoridade parental, né? Do dever dos pais de criar, educar e assistir seus filhos menores. Mas eu queria tocar num outro ponto, Isabela, que às vezes a gente esquece um pouco, mas que também está muito vinculado com esse nosso papo, que é os ascendentes como herdeiros necessários. Porque a nossa população ela está envelhecendo. Né? E talvez aquelas pessoas, os ascendentes, na hora que falta um filho, que ajudava muito os pais, eles podem ter mais necessidade ou ter uma vulnerabilidade mais acentuada do que os próprios descendentes. Sim. Porque, às vezes, os descendentes já estão aí encaminhados na vida, já não têm tantas necessidades mais, né? Então, talvez também pensar em algum critério para aquinhoar os ascendentes, não na transmissão de propriedade, mas talvez com a transmissão de uso, ou de usufruto, de posse. Porque a transmissão da propriedade, às vezes, pode, na falta dos ascendentes, também pulverizar para outros filhos, né? Sim. Mas se houver uma perspectiva assim, de uso, ou um direito real de habitação, ou um usufruto de renda, alguma coisa assim, também pode ser um caminho interessante para nos ajudar a pensar, porque fato outro dia mesmo saiu uma estatística do IBGE com esses dados sobre o envelhecimento populacional. Né? Então, assim, ali a gente tem a confirmação de que, de fato, o Brasil está envelhecendo e é necessário nós pensarmos também nesse critério, né? Já que nós estamos aí refletindo sobre uma melhor, como o Código Civil poderia atender melhor a nossa sociedade, né? A nossa configuração familiar, eu acho que esse poderia ser um caminho também interessante para a gente refletir, porque são pessoas que cada vez mais estão envelhecendo, não necessariamente com condições financeiras para poder, né, custear esse envelhecimento que nós sabemos, né, gente, é caro envelhecer, as necessidades aumentam, os cuidados aumentam, então, assim, talvez poderia ser um caminho também. Agora, voltando aqui para o cônjuge, para o companheiro, eu acho que, então, assim, a primeira coisa é pensar num tratamento igual, no meu entender, cônjuge e companheiro, em termos de sucessão, precisam ter um tratamento igual. Sim. Por causa do princípio da solidariedade familiar, né? Se o fundamento da sucessão legítima é a solidariedade, não dá, por exemplo, eu pensar que o cônjuge vai ter direito à pensão alimentícia e o companheiro não, né? Outro instituto que também tem o seu fundamento na solidariedade familiar. Até porque a própria Constituição traz essa igualdade, né? Aceita todos os tipos de família. Exatamente. Então, admitir a distinção. Eu acho que assim, a distinção, ao meu ver, seria possível quando, em efeitos que têm a sua fundamentação, por exemplo, na segurança jurídica. Porque quem quer maior segurança, casa, eu tenho lá a certidão de casamento, sim, meu documento que eu comprovo meu estado civil. Mas em institutos que têm a sua justificativa na solidariedade, nesse dever de mútua assistência, aí eu acho que tem que ter um tratamento jurídico diferente, sabe? Então, assim, a primeira coisa eu acho que é um tratamento equivalente de cônjuge e companheiro. Segunda coisa é pensar nesse critério de vulnerabilidade que a gente falou, e você tocou num ponto que é muito interessante da gente pensar. Querendo ou não, a gente vive num país que ainda existe um tratamento desigual para o homem e para a mulher, né? Haja vista aí esse constante movimento, né? O protocolo de julgamento de gênero, toda uma construção jurídica atual, contemporânea, que visa
pensar em institutos para promoção da igualdade substancial. E aí, o que nós percebemos é que, se não houver também alguma proteção, acaba que as mulheres vão ficar mais de fora da sucessão. E, às vezes, não tem nenhum problema ficar de fora da sucessão se ela tiver condição de autossustento, né? Porque entra aquela ideia da vulnerabilidade material. Mas se ela não tiver condições de autossustento, e se ela tiver se dedicado à família? Né? Como que fica esse futuro quando aquela pessoa se torna viúva, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, e pensando macro no nosso país como um todo, esse também é um critério, uma questão que eu acho que deve ser considerada. Não sei o que você pensa. Sim, eu também considero isso. Tanto é que é algo tão latente na sociedade, essas questões, né, vinculadas à mulher que abre mão da sua força de trabalho para cuidar da família, que foi até tema da redação do Enem, né? Então, Exatamente. a título de ser um trabalho invisível, que não é remunerado, que não é valorizado. E a gente observa isso muitas das vezes. Casais em que, porque o cuidado tem gênero, o primeiro ponto é esse, sempre diante de um contexto familiar. Seja os pais que envelheceram e os filhos têm que começar a cuidar, estar mais próximo. Ou no seio familiar para cuidar de filho, quem é a primeira pessoa que é referência? Mulher. Né? Ainda temos esse ponto. Então, essa mulher que abriu mão da força de trabalho, que não conseguiu construir a sua carreira, que não conseguiu ter a sua própria renda, e que ela auxiliou a construção daquele patrimônio, por ela estar ali presente, auxiliando outros membros da família. Por que ela vai se ver desprotegida em um momento que já fica difícil ela se recolocar, fica difícil ela construir uma renda? E pensando que essa mulher vai envelhecer, a gente observa que cada vez mais a projeção de aposentadoria pelo regime da Previdência Social, ela é cada vez menor, assim, né? No sentido de diminuir a questão da idade, diminuir a questão do valor. Então, como que a gente observa esse problema, que é uma questão social? E se a gente fala, mas vou olhar para o meu próprio umbigo aqui, né? Cara, isso é um problema do Estado, grande, né? Com certeza, né? Porque quem não tem a renda hoje, quem vai tutelar e vai auxiliar, garantir o mínimo para as pessoas? O Estado. Quem contribui para a máquina do Estado? Nós. Então, nós devemos pensar hoje, né? E no implemento desse princípio. Recentemente eu fiz uma palestra para falar sobre a questão do abandono afetivo. E aí eu falei assim, olha, a base principal que nós temos que ter é a Constituição. E a gente esquece de implementar esses princípios por imaginar que é algo subjetivo demais, distante demais, e só olhamos para o direito civil. O direito civil ele tem que internalizar esses ensinamentos da Constituição. E não imaginar que a Constituição é algo que está muito distante, né? Algo que a gente precisa vislumbrar, né, Ana? O direito civil na legalidade constitucional, né? Com certeza. E se a gente absorve esse espírito normativo, compreende, não de uma forma banalizada, o princípio da solidariedade familiar. Então, os institutos começam a ter necessidade de serem repensados para que eles sejam aplicados no contexto da sociedade em que a gente observa, sim, esse movimento, né, da autonomia privada, das pessoas tendo consciência sobre o seu patrimônio e a necessidade de olhar para ele para depois da sua morte, sim, da perspectiva do legado, né, mas que essa pessoa também, ela, ao mesmo tempo que ela tenha liberdade para dispor do seu patrimônio, ela também tenha o senso de responsabilidade para com a sua família, né? E aí, entrando nesse ponto do abandono afetivo, na pesquisa, para palestra, eu vi que existe até um projeto de lei falando o seguinte: quando existe o abandono afetivo, dentro do contexto familiar, se ficar comprovado que aquela pessoa, sei lá, desassistiu os pais, por exemplo, é hipótese de deserdação. Então, quem sabe a legítima pode ser até flexibilizada nesse contexto, porque outro cenário também, das pessoas dizem, poxa, a pessoa nunca esteve presente na minha vida, ou seja, ela não contribuiu de forma até que de modo imaterial para a construção do meu patrimônio. Por que ela tem que participar? Por que eu tenho que ainda assim manter esse vínculo de responsabilidade, né? Então, talvez seja um cenário a ser pensado nessa reforma. Não sei o que você pensa sobre isso, Ana. Sim, com certeza. Eu acho que essa questão aí da construção durante a vida, ela tem que dizer alguma coisa, né? Então, assim, se os pais não cumpriram com os deveres oriundos da autoridade parental,
Será que, né, dentro dessa lógica de reciprocidade, não seria uma hipótese de, né, ser uma causa de deserdação também, né? Uhum. Isso tem sido muito discutido, né? Até a questão da taxatividade daquelas hipóteses de deserdação e de, é... não, gente, me fugiu o nome, de quando a exclusão da herança sem manifestação de vontade. Ah, eu vou lembrar. Ah, esqueci. Eu também vou lembrar. Isabela, um outro ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte: o cônjuge casado no regime de separação total de bens, como você falou, né? O que a gente nota, né? Então, assim, qual que foi a estrutura atual do legislador hoje? Pensar que quando tem meação, não tem herança, e quando não tem meação, tem herança. Então, dentro dessa lógica que foi estruturado o artigo 1829, que trata sobre a concorrência sucessória. Nessa linha, gente, o que acontece? É coerente, dentro dessa lógica, que o cônjuge casado, cônjuge, aí estou estendendo aqui para o companheiro, casado no regime de separação total de bens, herde, ou seja, concorra com os seus descendentes, os seus do falecido, né? E aí, isso eu acho que é a situação que mais causa estranheza que eu noto nas pessoas que buscam orientações, que buscam construir um planejamento patrimonial lá desde o noivado ou na união estável, né? Porque as pessoas não conseguem entender. Olha, se eu quero, se eu estou casando no regime de separação, eu não quero que meus bens vão para ele, né? Eu não quero que se comunique nada. E aí, eu pelo menos explico muito a lógica do artigo, né? Sim. Que faz sentido isso, que essa indignação faz sentido, mas que existe uma lógica por trás do artigo. E aí, eu acho que esse ponto talvez seja um ponto de reflexão também. A legislação portuguesa, ela já traz uma possibilidade de renúncia à herança no caso do regime de separação total de bens, né? Que aí seria uma hipótese aqui para a gente refletir um país que não é o nosso irmão aqui da América do Sul, da América Latina, mas que acaba que a gente tem uma cultura em alguns pontos assim parecida com a nossa. E aí, essa é uma hipótese para a gente refletir, porque eu acho que nesse caso, as regras do jogo também estão muito abertas, né? Ou seja, o cônjuge herda, mas eu posso, lá no meu pacto de convivência ou no meu pacto antenupcial, fazer uma renúncia ou um repúdio, né? Para fazer aqui uma homenagem ao professor Rolf Madaleno, fazer uma cláusula de repúdio à herança. Ou ainda pensar na ideia do professor Mário Delgado, numa cláusula de renúncia à concorrência sucessória, né? Então, assim, são hipóteses também que a gente pode trabalhar para dar um pouco mais de autonomia dentro dessa lógica, né, que eu acho que, assim, o que eu percebo, não sei se você percebe isso também, mas, assim, lá no escritório, eu percebo muito, assim, que as segundas núpcias, né, o segundo relacionamento, Sim. a segunda família, ela é mais frequentemente feita, construída com base no regime de separação total de bens, né? Eu fico brincando, né, que é gato escaldado tem medo de água fria, Sim. né? E aí, nesse caso, eles optam, né, por esse regime, ou às vezes já têm filhos e querem segregar o patrimônio, né? Então, esse ponto aqui também seria um ponto que talvez seja interessante se pensar na linha de uma reforma, né? Lembrei, a indignidade de deserdação. Me veio isso na cabeça, eu falei assim, será que é indignidade? É indignidade. Então, esse é um ponto que eu acho que também é importante a gente pensar né, nessa estrutura de reforma, porque eu acho que quem se casa no regime de separação acaba buscando mais essa segregação patrimonial mesmo. Sim, né? Porque geralmente nessas segundas famílias, terceiras famílias, as pessoas tomam mais consciência de como funcionam efeitos patrimoniais advindos de um relacionamento afetivo. Porque no primeiro, a pessoa estou amando aquele fulaninho, você não vai pensar em falar em dinheiro, porque ainda é um tabu, né? Tem mais dificuldade, né, de tratar desse assunto. É importante, mas as pessoas ainda encaram como tabu. Seja para dar o start para conversar ou para receber. Recebe talvez uma conotação,
tá julgando que eu seja interesseiro ou Ou interesseira. não me ama tanto assim. Não me ama tanto assim, ou já acredita que o nosso relacionamento vai acabar. E não é bem assim, né? Até para imaginar que, dependendo da escolha do regime de bens, isso vai ter um impacto positivo ou negativo para quem tem empresas, dependendo do negócio que a pessoa tenha, né? Para proteção de filhos, para efeitos sucessórios. Então, acho que o olhar é mais amplo, mas eu também observo muito esse movimento, não somente em escritório, mas trocando ideias com outros advogados, e que é importante trazer essa autonomia, não para esse passo para os instrumentos de planejamento sucessório, como testamentos, ou mesmo para trazer a renúncia depois, né, que a pessoa falece, mas trazer isso para o pacto ou para o contrato de constituição do união estável é algo muito importante. Eu até tive um caso esses dias no escritório que o casal colocou como cláusula, mas isso num contrato particular, porque se for para o cartório não vai aceitar, né? Porque a lei veda, o pacta corvina. Então, eles estabeleceram que desde já renunciava à herança do outro, que todo qualquer patrimônio constituído era de cada um, que não tinha participação. E aí, para fazer valer essa cláusula agora, com o falecimento, o que foi necessário? A escritura pública de renúncia. Então, seria algo, haveria uma desnecessidade desse segundo ato, desse formalismo, desse dispêndio de dinheiro, se lá atrás a vontade já manifestada tantos anos lá atrás fosse respeitada. Então, trazer isso para a discussão do código é muito valioso, né? O Isabelia também, assim, evita das pessoas mudarem de ideia, né? Sim, Porque, sim. assim, querendo ou não, é um risco, concorda? Total. Né? É um risco. Então, assim, evita isso. A partir do momento que você dá eficácia para essa declaração de vontade, né? Ou para o pacto mesmo que é feito. Sim. E aí eu queria só aproveitar que você tocou nesse assunto, te ouvir um pouco também em relação a essa questão do 426, que é a vedação que o Código Civil faz de pactuar a herança de pessoa viva por uma presunção, né, de que quando eu pactuo a herança de pessoa viva, por alguma razão, eu estou desejando a morte daquela pessoa, né? Eu fico pensando assim, que qual que é a função desse instituto hoje em dia, né? Porque, por um lado, eu acho que facilitaria muito a possibilidade de um contrato ou de um negócio jurídico, acho que mais adequado aqui, de um negócio jurídico que já tratasse de todas as questões da sucessão, porque quando a pessoa está aqui ainda, mal ou bem, talvez ela tenha mais ascendência sobre os membros da sua família para evitar litígios, para evitar, para buscar uma maior distribuição da herança de acordo com a necessidade dos seus herdeiros e etc. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa, por exemplo, na mediação, no planejamento sucessório, né, que pode ser interessante, mas quando a pessoa está aqui, talvez seja mais interessante se combinar as regras, que não seja por meio de um instituto de partilha em vida, sabe? Mas, por outro lado, eu também fico pensando também nos vulneráveis, né? Uhum. Que talvez se a gente, por exemplo, pensasse numa revogação do 426, né? Se fosse um caminho, os vulneráveis também talvez estariam mais expostos, né? Por exemplo, um filho fora do casamento, Sim. né? Talvez eu vou fazer uma negociação aqui com ele para que as coisas, né? Muito longe do direito que ele tem, ou às vezes ele nem saberia o direito que efetivamente ele tem. Então, assim, é difícil a gente pensar numa justa medida. Agora que eu tive lá na Alemanha, e lá na Alemanha podem os pactos sucessórios, entendeu? Você já pode fazer arranjos em relação à sua sucessão. E eu percebi da fala de um professor que isso acontece, né? Que às vezes esses vulneráveis eles ficam mais expostos frente a uma prevalência maior da autonomia privada, de uma negociabilidade, né? Então a gente eu fico sempre pensando assim, o que o nosso país está preparado, né? Quais são os anseios sociais assim em relação a isso? E como que é difícil, né? Agora que a gente está aí com esse assunto da reforma tão em evidência, né? Como que é difícil realmente você pensar assim, nossa, o que seria o melhor para os brasileiros nesse momento, né? Então, assim, talvez não acabar com o 426, mas trazer possibilidades de flexibilização pontuais em algumas questões, né? Mas que eu falo que, assim,
para mim, a regra geral é sempre entre pessoas livres e iguais, a autonomia privada ela tem um espaço maior. Mas quando existem vulnerabilidades envolvidas, aí a ordem pública realmente precisa prevalecer para pensar nas proteções, né? Sim. Querendo ou não, precisa de pensar nas proteções. Sim, né? Com certeza. Então, acho que é isso, né? Nós já estamos aqui encerrando esse episódio, que a gente teria mais uns 3 para falar sobre esse assunto. Né? Rende muito assunto, né? E são questões polêmicas que eu acho que traz à tona vários problemas sociais, e a gente observa tanto que o direito sucessório é transdisciplinar, e que ele, juntamente com o direito de família, ele serve para proteger o nosso bem maior, que é a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a partir dessa proteção vai esbarrar em vários outros pontos, né? Com certeza. Então, é algo que realmente acho que fomenta uma série de discussões. Quem sabe a gente pensa numa parte 2. Ah, pois é. Quem está assistindo, se gostar, comenta e fala, quero a parte 2 desse episódio, né? Sobre as reflexões aí da reforma, né? Do nosso Código Civil. Do que precisa mudar. O que precisa mudar, o que não precisa mudar, o que tem que flexibilizar. Comente aqui, né, embaixo do vídeo. Isso aí. E, Ana, muito obrigada. Eu que te agradeço sempre, foi ótimo. Foi maravilhoso. Pessoal, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar para a gente conseguir continuar produzindo conteúdo aqui para vocês e para virmos também, para voltarmos no ano que vem com a segunda temporada, né? Isso aí, com certeza. Isso mesmo. Tchau, Até pessoal. logo. Tchau, tchau.